Abra a maldita porta imediatamente. Meu marido arrombou a porta, suspeitando que eu estava sendo infiel, mas assim que entrou, empalideceu ao ver que a casa tinha um ar sepulcral. Apesar de sua estrutura imponente, com janelas altas que davam para o jardim perfeitamente aparado, havia nela um silêncio denso, opressivo. Os corredores estavam impecáveis, cada móvel meticulosamente colocado, como se ninguém realmente os usasse. Dentro daquela fortaleza de ordem e disciplina, Juliana cresceu com uma sensação constante de asfixia, como se a observação minuciosa de seu pai a seguisse a cada passo, a cada pensamento, a cada tentativa de ser livre. O relógio de parede marcava 6 da manhã com um som firme e metálico. A jovem abriu os olhos ao primeiro toque, já acostumada a acordar sem a necessidade de um despertador. Seu corpo, desde pequena, havia sido treinado para responder à rotina estabelecida por seu pai. Levantou-se imediatamente, deixando a cama impecável, com cada dobra do lençol perfeitamente alisada. Não era uma exigência verbal, mas qualquer descuido trazia consequências silenciosas, olhares frios, comentários cortantes que perfuravam mais do que qualquer castigo físico. Caminhou até o banheiro com movimentos calculados, evitando qualquer ruído desnecessário. Enquanto a água fria percorria seu rosto, sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura. Sabia que aquele dia seria particularmente difícil. Era o último dia de aula antes de sua entrada na universidade. Embora seu pai tivesse permitido que estudasse na cidade, ela entendia que sua independência não seria real. Juliana, desça. A voz de seu pai ressoou com autoridade desde a sala de jantar. Não havia gritos em sua casa, não eram necessários. Bastava a frieza em seu tom para saber que devia obedecer sem demora. Desceu as escadas com a postura ereta, como se um peso invisível a obrigasse a manter-se impecável. Ao chegar à sala de jantar, seu pai, Hernan, estava sentado em seu lugar habitual, o jornal estendido à sua frente, uma xícara de café fumegante à sua direita. Sua mãe, Laura, servia o café da manhã com movimentos mecânicos, evitando a todo custo cruzar olhares com o marido. Sente-se, ordenou ele, sem levantar os olhos. Juliana sentou-se e serviu-se de uma mínima porção de fruta. Sabia que seu pai prestava atenção a tudo, inclusive a quantidade de comida que ela ingeria. Começar o dia com algo leve era o mais adequado. Hoje é seu último dia na escola, disse Hernan, dobrando o jornal com calma meticulosa. A partir de amanhã, seu tempo será utilizado de maneira mais eficiente. Ela assentiu sem ousar responder. Qualquer demonstração de emoção ou entusiasmo era mal vista naquela casa. Conversei com o reitor da universidade, continuou ele. Ele me garantiu que seu programa de engenharia é um dos melhores. Espero que aproveite. O estômago de Juliana se contraiu. Engenharia. Nunca foi sua escolha, mas também nunca teve o direito de escolher. Queria estudar literatura, explorar mundos através das palavras, mas essa possibilidade nunca esteve sobre a mesa. Obrigada, papai. O homem assentiu com aprovação. Laura, que permanecia em silêncio, limitou-se a colocar mais café na xícara do marido. Suas mãos tremiam ligeiramente, um detalhe que não passou despercebido por Juliana. O café da manhã transcorreu com o mesmo ritmo monótono de sempre. Ao terminar, Juliana se levantou para ir à escola. Hernan a deteve com um movimento sutil da mão. Lembre-se do que te ensinei, murmurou com uma expressão impassível. Não quero distrações desnecessárias. Na universidade, você estará sozinha, mas isso não significa que pode fazer o que quiser. Ela engoliu seco e assentiu. Sim, papai. Ao sair de casa, o ar fresco a envolveu com uma sensação de alívio momentâneo. Caminhou pela rua com o uniforme impecável, a mochila leve e a mente carregada de pensamentos que nunca podia expressar. Ao chegar à escola, o burburinho dos estudantes a recebeu com uma energia que lhe era estranha. Seus colegas falavam sobre seus planos para a universidade, sobre viagens, sobre a emoção da independência. Juliana, já fez as malas para se mudar para a cidade? Perguntou Camila, uma de suas colegas. Ela forçou um sorriso. Ainda não. Vai ser incrível. Liberdade total, comentou outra garota, rindo. Sem paz controlando cada segundo da nossa vida. Juliana não respondeu. Nem todos conseguiam escapar de verdade. A última aula passou sem que ela conseguisse se concentrar totalmente. Sua mente vagava entre o medo e a esperança, entre o desejo de ser livre e a certeza de que seu pai nunca deixaria ser. Ao sair da escola, voltou direto para casa. Sabia que qualquer atraso seria questionado.
Ao chegar, a casa estava em silêncio, como sempre. Subiu para o seu quarto e trancou a porta. Era um dos poucos atos de rebeldia que se permitia. Sentou-se na cama e tirou um caderno velho do seu esconderijo debaixo do colchão. Era seu diário, o único lugar onde podia ser ela mesma. Vou embora, mas sei que ele continuará controlando tudo. Não vai me deixar em paz. Será que algum dia conseguirei ser livre? Escreveu aquelas palavras com uma mistura de desespero e resignação. A porta do seu quarto se abriu de repente. Não quero que faça isso de novo, disse Hernan friamente. Não há nada nesta casa que precise ser trancado. Juliana sentiu um arrepio percorrer sua pele. Seu pai não gritava, não ameaçava com palavras explícitas, mas sua mera presença era suficiente para fazê-la se sentir presa. Me desculpe, sussurrou. Não faça isso novamente. Ele fechou a porta atrás de si sem dizer mais nada. Juliana permaneceu sentada na cama, com o caderno ainda nas mãos. Sabia que seu pai nunca mudaria. Sabia que não importava o quão longe estivesse, ele sempre encontraria uma maneira de controlar sua vida. Juliana permaneceu imóvel na cama por vários minutos. Seu corpo não respondia, como se sua mente tivesse se dissociado da realidade. O caderno ainda estava entre suas mãos, a tinta ainda fresca sobre a página. Sabia que seu pai nunca mudaria, mas o que mais a aterrorizava era a certeza de que sua sombra seguiria mesmo quando não estivesse mais naquela casa. Ela viveu toda sua vida com uma presença invisível sufocando sua respiração, moldando seus pensamentos, filtrando suas palavras antes que saíssem de sua boca. O eco dos passos de seu pai desapareceu no corredor. Ela cerrou a mandíbula, obrigando-se a respirar normalmente. Fechou o diário e o deslizou de volta para debaixo do colchão. Aquela pequena coleção de pensamentos proibidos era o único refúgio que tinha naquele mundo. Lá fora, a noite se instalara com seu manto opressor. Juliana se deitou, mas não conseguiu dormir imediatamente. O medo se infiltrava em cada fresta de sua consciência. O temor de que seu pai pudesse abrir a porta a qualquer momento, sem aviso. O medo de que, na universidade, ele continuasse vigiando cada um de seus movimentos à distância. Quando finalmente o cansaço venceu, seus sonhos foram uma mistura de memórias e sombras. Seu pai a observando sem expressão, sua mãe com a cabeça baixa servindo café, a sensação de estar presa em uma gaiola da qual nunca poderia escapar. No dia seguinte, a casa estava como sempre. Sua mãe preparava o café da manhã em silêncio, enquanto seu pai lia o jornal com sua impassível disciplina. A única diferença era a mala na porta. Hoje você se instala na residência universitária, murmurou seu pai sem tirar os olhos do jornal. Não se esqueça de que esta oportunidade não é um direito, é um privilégio. Não me decepcione. Juliana assentiu. Não disse mais nada. As palavras naquela casa eram perigosas se usadas com muita liberdade. Entrou no carro e olhou pela janela enquanto a cidade começava a se expandir diante de seus olhos. Prédios altos, pessoas caminhando apressadas, o som do trânsito enchendo o ambiente. Era um mundo completamente diferente do lar controlado e sufocante onde cresceu. Quando chegaram à residência, seu pai não se preocupou em acompanhá-la até a porta. Amanhã virei verificar se tudo está em ordem, disse antes de ir embora. Juliana observou se afastar e sentiu uma pressão invisível ceder levemente em seu peito. Ainda não era liberdade, mas pelo menos estava um passo mais perto dela. O quarto que lhe foi designado era pequeno, mas acolhedor. Uma escrivaninha ao lado da janela, uma cama de solteiro com lençóis brancos e uma luminária que mal iluminava o suficiente. Era seu. Pela primeira vez na vida, um espaço lhe pertencia exclusivamente. Passou as primeiras horas organizando suas coisas, tentando se convencer de que esse novo começo realmente significava algo. À tarde, decidiu sair para explorar os arredores. A universidade estava cheia de estudantes, cada um com sua própria história, seu próprio destino. Perguntou-se se mais alguém sentia o mesmo medo que ela. Caminhou sem rumo até que o aroma de café atraiu para uma pequena cafeteria de esquina. O lugar tinha um ambiente acolhedor, com luzes suaves e mesas de madeira desgastadas. Pediu um café e se sentou perto da janela. Observar as pessoas passando era como olhar para um mundo do qual ainda não fazia parte. "Posso me sentar?" A voz masculina a tirou de seus pensamentos. Ela levantou os olhos e viu um homem que parecia ter seus 30 e poucos anos. Alto, com uma expressão gentil, mas com uma presença firme que não podia ignorar. "Claro", respondeu ela, sem ter certeza do porquê estava permitindo.
O homem se acomodou na cadeira à sua frente e pousou seu café sobre a mesa. Sou Paulo. Juliana. Ele sorriu, e em seus olhos havia algo que lhe parecia familiar. Não sabia o que era, mas não a incomodava. Você é nova na cidade? Ela assentiu. Vim estudar na universidade. Interessante. O que você estuda? Engenharia. Paulo tomou um gole do café antes de responder. Você não parece convencida. Juliana baixou o olhar. Não foi minha escolha. Houve um breve silêncio, mas em vez de fazer perguntas desnecessárias, Paulo simplesmente a observou. Às vezes, o que não escolhemos nos leva a lugares inesperados. Ela não soube o que responder. Passou a vida inteira seguindo um caminho que não havia traçado, e a ideia de que isso pudesse levá-la a algo bom era difícil de processar. Paulo mudou de assunto naturalmente, perguntando sobre a cidade, suas primeiras impressões. A conversa fluiu com uma facilidade que a surpreendeu. Não estava acostumada a falar com desconhecidos, mas com ele não sentia necessidade de medir cada palavra. Quando a noite caiu, Paulo se levantou e deixou uma nota sobre a mesa. Da próxima vez, o café é por sua conta. Juliana observou sair do café, sentindo uma estranha sensação de expectativa no peito. Ainda não sabia o que aquele encontro significava, mas, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinha. Juliana saiu do café com a mente cheia de pensamentos que não conseguiam se organizar. Caminhou de volta para a residência sentindo que algo havia mudado, embora não soubesse exatamente o que. Paulo apareceu em sua vida de forma inesperada e, apesar de terem trocado poucas palavras, havia algo nele que a fazia se sentir vista de um jeito diferente. Não como seu pai, que media tudo pelo desempenho, nem com a indiferença de sua mãe, que evitava qualquer confronto. Com Paulo, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que existia além dos limites impostos pelos outros. O quarto estava escuro quando entrou. Deixou-se cair na cama e fechou os olhos, mas o sono não veio imediatamente. Seu pai apareceria na universidade no dia seguinte para verificar se tudo estava em ordem. Não importava que ela já estivesse oficialmente fora de casa, sua sombra continuava projetada sobre cada um de seus movimentos. Perguntou-se o que ele diria se soubesse que havia conversado com um homem que tinha quase o dobro da sua idade. Provavelmente consideraria inaceitável, um desvio perigoso do caminho que havia traçado para ela. E talvez estivesse certo. Ou talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão tentador. Na manhã seguinte, a visita de seu pai foi exatamente como esperava. Ele percorreu o quarto com o olhar crítico de sempre, inspecionou seus pertences como se buscasse provas de algum crime imaginário e fez perguntas diretas sobre sua rotina, seus professores e os colegas com quem interagia. Juliana respondeu com monossílabos, evitando qualquer comentário que pudesse ser interpretado como rebeldia. Quando finalmente terminou a inspeção, seu pai parou junto à porta e a olhou com aquela expressão que sempre lhe gelava o sangue. Não quero que se distraia com bobagens, disse em um tom que não admitia discussão. A universidade não é brincadeira. Não perca tempo com gente que não vale a pena. Juliana sustentou o olhar dele, sentindo a opressão familiar no peito. Eu sei. Ele assentiu lentamente, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Nos veremos em breve. Saiu do quarto sem esperar resposta. Juliana ficou em silêncio até que os passos desapareceram pelo corredor. Só então permitiu que o ar saísse dos pulmões em um suspiro contido. Naquela noite, quando Paulo lhe enviou uma mensagem convidando-a para outro café, aceitou sem hesitar. O segundo encontro foi mais descontraído que o primeiro. Paulo a esperava na mesma mesa, com uma xícara de café fumegante e uma expressão que transmitia uma calma que ela invejava. Juliana sentou-se à sua frente sem se preocupar em medir as palavras. Permitiu-se sorrir um pouco mais, falar um pouco mais. Contou sobre sua infância sob a rigidez do pai, sem entrar em muitos detalhes. Paulo a ouviu sem interromper e, quando ela terminou, simplesmente disse: "Você merece mais." A frase a atingiu com uma força inesperada. Ninguém jamais havia lhe dito isso antes. Ninguém havia ousado questionar a estrutura na qual ela havia sido moldada. O café se transformou em jantares, em ligações tarde da noite, em longas caminhadas onde Juliana aprendia a falar sem medo. Com ele, podia ser mais do que a filha perfeita, a estudante modelo, a jovem que obedecia sem questionar. Paulo a tratava com uma deferência que a fazia se sentir especial, como se fosse alguém que valia a pena conhecer. Não como uma menina que precisava ser guiada, mas como uma mulher que tinha algo a dizer. 4 meses depois, Paulo lhe pediu em casamento.
Foi em um restaurante pequeno, longe dos lugares lotados da cidade. Não houve joelhos no chão nem discursos ensaiados. Apenas ele, segurando sua mão com firmeza, dizendo que a queria em sua vida para sempre. Juliana sentiu que o mundo parou por um instante. Sabia que era rápido, que as pessoas diriam que ela estava cometendo uma loucura. Mas quando imaginou sua vida sem ele, tudo que viu foi o vazio que sempre havia sentido antes de conhecê-lo. Sim, sussurrou. Paulo sorriu e beijou sua mão com ternura. Não tinha um anel, mas isso não importava. O que importava era que ela havia tomado uma decisão por si mesma. Quando contou aos seus pais, a reação não foi a que esperava. Sua mãe, como sempre, não disse nada. Apenas ficou em silêncio, com o olhar perdido na mesa, como se as palavras de Juliana fossem apenas ruído ao fundo. Seu pai, por outro lado, levantou-se de repente, o rosto uma máscara de incredulidade e desprezo. Você está dizendo que vai se casar com um homem que mal conhece? Juliana manteve as costas retas, tentando não mostrar o tremor em suas mãos. Eu o conheço o suficiente. Hernan soltou uma risada seca, sem nenhum traço de humor. Você é uma menina. Não sabe nada da vida. E agora quer entregá-la a um desconhecido. Ele não é um desconhecido. Para mim, ele é. E para você também. Laura se remexeu desconfortável na cadeira, como se quisesse desaparecer daquela conversa. Pai, essa é a minha decisão. Hernan a olhou com uma frieza que fez o medo se instalar em seu estômago como um nó de aço. Se você se casar com ele, não espere que eu continue te apoiando. O silêncio se tornou pesado, quase irrespirável. Juliana sustentou seu olhar, sentindo que, pela primeira vez na vida, estava à beira de um precipício do qual não podia recuar. Não estou pedindo nada. A ira nos olhos de seu pai foi a confirmação de que ela havia cruzado um limite sem volta. Ela se casou com Paulo sem a bênção de sua família. Sua mãe não compareceu ao casamento, embora mais tarde tenha enviado uma mensagem curta dizendo que esperava que ela fosse feliz. Seu pai nunca mais a chamou. O dia do casamento foi simples, sem grandes enfeites ou extravagâncias. Apenas os dois, olhando-se nos olhos e prometendo estar juntos. Para Juliana, aquilo foi uma libertação. Pela primeira vez, ela escolheu seu próprio destino. Mas o que ela não sabia era que, naquele momento, não estava escapando de uma prisão. Apenas trocando de cela. No primeiro mês de casada, Juliana acreditou que havia encontrado a paz que tanto desejava. A casa onde morava com Paulo não era grande nem luxuosa, mas tinha um ar acolhedor, longe da rigidez em que havia crescido. Ela acordava com a sensação de que, finalmente, tinha controle sobre sua vida. Às vezes, se surpreendia cantarolando na cozinha enquanto preparava o café, algo que jamais faria na casa de seu pai. Pela primeira vez em muito tempo, podia respirar sem sentir que estava pisando em vidro. Paulo era atencioso. Chegava do trabalho com pequenos presentes, uma caixa de chocolates, um romance que achava que ela gostaria. À noite, ele a abraçava até adormecer, sussurrando que ela era a melhor coisa que já lhe acontecerá. Juliana se permitia acreditar que isso era verdade. Ela apostou tudo nesse casamento, cortou laços com sua família, deixou sua carreira em pausa. Tinha que valer a pena. Mas logo ela começou a notar pequenas coisas. Coisas que, a princípio, pareciam insignificantes. Paulo tinha o hábito de verificar o celular quando ela não estava por perto. Sempre com uma desculpa que o tinha deixado na mesa, que achava que tinha recebido uma mensagem importante. Também fazia comentários sobre suas roupas. Nada agressivo, nada que pudesse ser interpretado como uma ordem, mas com um tom suficiente para que ela entendesse a sugestão. Essa saia é um pouco curta, não acha? Murmurou certa noite enquanto jantavam. Juliana olhou para sua roupa, confusa. Você acha? Paulo sorriu, acariciando sua mão sobre a mesa. Não é que não fique bem em você, claro que fica. É só que, não quero que outros homens te olhem desse jeito. Não era uma proibição. Ele não tinha gritado, não a tinha insultado. E, mesmo assim, a frase ficou ecoando em sua cabeça por dias. Da próxima vez que foi se vestir, sem perceber, escolheu uma saia mais longa. As opiniões de Paulo começaram a moldar seu dia a dia sem que ela notasse. Primeiro foram as roupas, depois suas saídas. Se alguma vez mencionava que queria ver suas antigas amigas, ele lhe dava um beijo na testa e dizia que sentiria muito a sua falta. Não gosto de ficar sozinho sem você, sussurrava. Você precisa mesmo ir?
Na primeira vez que cancelou um encontro com Marina, sua melhor amiga da universidade, não deu muita importância. Na segunda vez, justificou-se pensando que Paulo tinha razão, que seu lar deveria ser sua prioridade. Na terceira vez, Marina parou de insistir. Os dias viraram semanas, e as semanas viraram meses. Juliana largou a faculdade com a desculpa de que queria focar em sua nova vida de casada. Paulo celebrou a decisão como se tivesse ganhado um prêmio. "Você é uma mulher incrível", disse ele. "Nem todo mundo entende a importância da família." Ela sorriu, mas uma pontada de desconforto ficou presa em seu peito. O controle de Paulo não veio de repente. Ele se infiltrou em sua vida como uma névoa invisível, cobrindo cada canto sem que ela pudesse notar quando havia começado. Ela parou de usar certas roupas sem perceber, parou de sair sem que ele precisasse pedir diretamente. Paulo cuidava das compras, do dinheiro, da organização de cada aspecto do lar. No começo, parecia um gesto atencioso. Depois, tornou-se outra forma de dependência. Certa noite, enquanto lavava a louça, ouviu a porta se fechar com mais força que o normal. Paulo entrou na cozinha com os lábios apertados e a testa franzida. "Onde você estava hoje?" Juliana piscou, confusa. "Aqui em casa." "Não minta para mim." Ela sentiu um arrepio. Paulo nunca tinha falado com ela naquele tom. "Não estou mentindo. Eu não saí." Paulo a observou por alguns segundos. Depois suspirou, massageando a testa. "Desculpa. É que estou cansado. Tive um dia difícil no trabalho." Juliana sentiu o medo que havia subido por seu corpo começar a desaparecer. Se forçou a sorrir. "Vou fazer um chá para você." Naquela noite, enquanto se acomodavam na cama, Paulo a abraçou com força. "Às vezes, me assusta a ideia de te perder", sussurrou. Juliana sentiu um nó na garganta. Algo no tom dele não soava como um elogio. Soava como um aviso. Nas semanas seguintes, Paulo começou a ligar para ela com mais frequência quando estava fora de casa. No começo, eram mensagens casuais. "Como você está, amor?" Depois, tornaram-se perguntas. "Onde você está?" Depois, exigências. "Responda-me." Juliana se convenceu de que era normal. Que era porque ele a amava. Que era a maneira dele de se preocupar. Mas algo dentro dela começava a se apagar lentamente. Certa noite, quando Paulo voltou do trabalho, encontrou Juliana olhando para o telefone. Ela o colocou sobre a mesa e se aproximou para recebê-lo com um beijo na bochecha. Mas ele não respondeu. Ficou observando-a, o olhar fixo no telefone. "Com quem você estava falando?" "Com a Marina." Ela perguntou se eu queria vê-la amanhã. Paulo sorriu, mas algo em sua expressão a inquietou. "E você vai?" "Eu pensei que sim." Ele não disse nada. Tirou o casaco com calma e caminhou até a sala. "Eu não sabia que vocês ainda se falavam." "Às vezes." Paulo assentiu lentamente. Depois olhou para ela, como se estivesse calculando exatamente as palavras a dizer. "Achei que já tivéssemos superado essa fase." Juliana franziu a testa. "Que fase?" "A de sair com pessoas que não entendem nossa vida." Ela sentiu um arrepio percorrer sua pele. "Marina é minha amiga." "Claro", disse Paulo com um sorriso. "Faça o que quiser. Só lembre que nem todo mundo quer o melhor para nós." Juliana não respondeu. Na manhã seguinte, quando olhou para o telefone, viu que Marina havia deixado várias mensagens. Mas antes que pudesse responder, Paulo se aproximou e pegou o celular. "Fiz o café da manhã", disse com um sorriso. "Não olhe para o telefone agora. Hoje é o nosso dia." Juliana deixou o celular sobre a mesa. Sentiu algo se revirar dentro dela, mas não disse nada. Apenas sentou-se para tomar café com o marido. Sem perceber, aquele foi o começo do isolamento. Com o tempo, parou de responder às mensagens. Depois, parou de recebê-las. Marina se tornou uma lembrança distante. Paulo conseguiu sem levantar a voz, sem uma única ameaça. Não precisou de proibições. Apenas fez Juliana acreditar que tudo era por amor. O controle virou a norma. A casa onde moravam deixou de parecer um refúgio e começou a parecer uma jaula invisível. Juliana tentava se convencer de que estava exagerando, que Paulo a amava, que tudo o que ele fazia era para o seu bem-estar. Mas sempre que olhava para seu reflexo no espelho, via uma mulher que não reconhecia. Não era a jovem que fugira da opressão de seu pai.
Era outra pessoa. Alguém que, sem perceber, estava vivendo a mesma história em um cenário diferente. A diferença era que, desta vez, ela não tinha para onde escapar. Juliana já não olhava para o relógio. Seu tempo não lhe pertencia mais. Cada minuto fora de casa era uma contagem regressiva silenciosa, até que Paulo começasse a ligar. No início, as mensagens chegavam de forma casual. Depois, com uma frequência incomum. Quando não respondia imediatamente, as chamadas começavam. E se ela não atendesse, a voz de Paulo nos áudios se tornava mais cortante, mais inquisitiva. Onde você está? Por que está demorando para responder? Espero que não esteja fazendo algo que não deveria. Ela aprendeu a viver com essas perguntas flutuando no ar. Aprendeu a calcular suas palavras antes de falar. A andar com passos leves, a medir o tom de sua voz para não provocar uma reação desnecessária. O controle de Paulo havia se tornado um reflexo em sua vida cotidiana. Saía pouco, não falava com ninguém além das pessoas aprovadas por ele, evitava fazer planos que implicassem estar longe por muito tempo. Mas tudo mudou com uma ligação inesperada. Ela estava na cozinha quando o telefone tocou. O número não estava salvo, mas reconheceu a voz de sua mãe na hora. Seu pai está no hospital. O coração de Juliana parou por um segundo. O que aconteceu? Um infarto. Ele está estável, mas os médicos dizem que seu estado é delicado. Juliana sentiu o ar ficar denso. Apertou o telefone contra o ouvido. Estou indo para aí. Desligou sem pensar. Quando se virou, Paulo estava no batente da porta, de braços cruzados. Para onde você vai? Meu pai está no hospital. Teve um infarto. Ele não reagiu imediatamente. Apenas a observou com aquela calma calculada que agora ela conhecia bem. E o que você vai fazer lá? Como assim? O que eu vou fazer? É meu pai. Paulo inclinou ligeiramente a cabeça. Seu pai não esteve no nosso casamento. Não tentou entrar em contato com você por meses. E agora, porque está doente, você corre para o lado dele? Juliana sentiu a pressão no peito. Não vou discutir isso com você. Estou indo. Tentou passar por ele, mas Paulo estendeu a mão e segurou seu braço. Não com força, mas o suficiente para detê-la. Se você for, fique claro que está escolhendo ele em vez de mim. Juliana sentiu a pele queimar onde ele a tocava. Não faça isso. Você é minha esposa. E ele é meu pai. Paulo cerrou a mandíbula. Eu não quero que você vá. Juliana se soltou do aperto dele com um movimento brusco e caminhou até a porta. Já tomei minha decisão. Quando chegou ao hospital, a imagem de seu pai na cama impactou mais do que esperava. Hernan, o homem que sempre parecerá indestrutível, estava conectado a monitores, com o rosto pálido e o olhar pesado. Sua mãe estava sentada ao lado dele, com as mãos entrelaçadas no colo, sem levantar os olhos. Quando ele a viu, seus lábios se curvaram em um sorriso quase imperceptível. Eu sabia que você viria. Juliana se aproximou lentamente. Como você está se sentindo? Como um velho que cometeu muitos erros. A voz de seu pai ainda tinha o mesmo tom autoritário de sempre, mas seu corpo traía sua fragilidade. Juliana sentou-se na cadeira ao lado da cama. Não diga isso. Ele virou a cabeça lentamente e a observou com um olhar analítico. Você tem a mesma expressão da sua mãe. Juliana franziu a testa. O que quer dizer? Esse olhar de alguém que aprendeu a se calar. O comentário a atingiu de maneira inesperada. Estou bem. Tem certeza? Não vim aqui para falar de mim. Hernan respirou fundo, como se tivesse dificuldade para encher os pulmões. Como é seu marido? Juliana sentiu um nó na garganta. Bem, essa não é uma resposta. Ela engoliu em seco. Ele é um homem bom. Mesmo? Juliana desviou o olhar. Por que você sempre tem que questionar tudo? Porque eu te conheço. E porque sei quando alguém está preso. A respiração de Juliana ficou irregular. Eu não estou presa. Isso foi exatamente o que sua mãe disse. As palavras de seu pai a atingiram com mais força do que esperava. Hernan fechou os olhos por alguns segundos. Escute bem, Juliana. Se esse homem te controla como eu controlei sua mãe, saia daí antes que seja tarde demais. Juliana sentiu o ar lhe faltar. Não sei do que você está falando. Sim, sabe. Ela se levantou de repente. Descanse. Eu volto para te ver amanhã. Mas não voltou.
Chegou em casa tarde, sentindo a ansiedade percorrer sua pele. Sabia o que a esperava ao cruzar aquela porta. Paulo estava sentado no sofá, com a televisão ligada em volume baixo. Não olhou para ela quando entrou. Se divertiu? O tom da voz dele a colocou em alerta. Não é hora para isso. Claro que é. Você teve horas para estar com seu pai. Por que não podemos conversar agora? Juliana fechou os olhos por um instante. Não quero discutir, mas eu quero. Ele se levantou do sofá e caminhou até ela com passos lentos, calculados. Sabe quanto tempo fiquei aqui te esperando? Paulo. Sabe quantas vezes eu te liguei? Juliana sentiu a pele queimar. Desliguei o telefone. É claro que desligou. Antes que pudesse reagir, Paulo a segurou pelo braço e a empurrou contra a parede. Não foi um golpe forte. Não a jogou no chão. Não deixou hematomas. Mas algo dentro dela se quebrou. Ela olhou para ele, sem fôlego, sem palavras. Paulo também pareceu congelar. Passou a mão pelo rosto e então a soltou de repente. Eu não queria fazer isso. Juliana sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Paulo. Ele recuou um passo, com uma expressão atormentada. Meu Deus. Desculpa. Não sei o que aconteceu comigo. Ela não se moveu. Você me fez fazer isso, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para ela. Juliana sentiu o ar pesar em seus pulmões. Você me fez me preocupar. Me fez pensar coisas que não eram verdade. Ela engoliu seco, incapaz de responder. Paulo deu mais um passo para trás. Isso não vai acontecer de novo. Juliana quis acreditar. Quis se agarrar à ideia de que tinha sido apenas um momento ruim. Mas enquanto ele se afastava, ela soube a verdade. O controle de Paulo nunca foi amor. E isso era só o começo. Juliana acordou com o corpo tenso e a lembrança da noite anterior cravada em sua mente. Paulo dormia ao seu lado, sua respiração era lenta e profunda, como se nada tivesse acontecido. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos, tentando encontrar em seu rosto algum sinal de culpa, de arrependimento genuíno. Mas só viu tranquilidade, como se o que ele tinha feito não significasse nada. Levantou-se com cuidado, sem fazer barulho. Caminhou até o banheiro e fechou a porta suavemente, temendo que qualquer ruído desnecessário o acordasse. Olhou-se no espelho. Seu rosto não tinha hematomas, sua pele não estava marcada. Mas algo dentro dela estava despedaçado. Tocou o braço onde Paula segurou, lembrando-se da pressão de seus dedos, da maneira como a empurrou contra a parede. Passou as mãos pelo rosto, tentando dissipar a sensação de que seu corpo já não lhe pertencia. Disse a si mesma que tinha sido apenas um momento de tensão, que Paulo não era assim. Que a culpa era dela por tê-lo feito se irritar. Quando saiu do banheiro, ele já estava acordado. Estava sentado na cama, com o rosto enterrado nas mãos. Quando a viu, levantou-se e se aproximou dela com uma expressão abatida. Me desculpe, sussurrou. Eu não devia ter feito isso. Juliana sentiu as palavras atravessarem seu peito, mas não da maneira que ele pretendia. Eu não sei o que aconteceu comigo, continuou Paulo. Eu jamais te machucaria, você sabe disso. Ela assentiu em silêncio. É só que, eu me preocupo tanto. Não quero te perder, Juliana. Não quero que nada nem ninguém fique entre nós. Ela sentiu algo se apertar dentro de si. Não vai acontecer de novo, prometeu Paulo, segurando suas mãos. Eu te amo. Juliana se obrigou a acreditar nele. As semanas seguintes foram uma mistura de calma tensa e silêncios desconfortáveis. Paulo a tratava com doçura, com uma paciência calculada que a fazia sentir como se tudo tivesse sido um pesadelo ruim. Comprava flores, enchia-a de atenções, lembrava a todo momento quanto ela era importante para ele. Mas algo em seu olhar havia mudado. Já não era só amor que via em seus olhos. Havia algo mais. Algo sombrio. O controle que Paulo exercia sobre ela ficou mais evidente. Antes, ele pedia que ela não saísse com certas pessoas. Agora, ele simplesmente proibia que saísse sem sua permissão. Antes, verificava seu telefone casualmente. Agora, exigia o aparelho em suas mãos e o examinava com a mesma meticulosidade de alguém que busca evidências de um crime. Juliana tentava resistir, mas sempre que o fazia, ele encontrava uma forma de fazê-la se sentir culpada. Você não entende que eu faço isso por você, dizia ele, frustrado. O mundo está cheio de pessoas que querem nos separar. Quando Juliana tentou argumentar,
quando mencionou que precisava ver alguém, que queria sair sozinha, Paulo explodiu. Ele não a tocou. Não bateu nela. Mas jogou o controle remoto contra a parede com tanta força que o plástico se partiu em pedaços. Juliana ficou paralisada. Paulo passou as mãos pela cabeça, respirando pesadamente. Olha o que você me faz fazer. Ela sentiu um nó na garganta. Não demorou para que Paulo recolhesse os pedaços do chão e se aproximasse dela novamente, com seu olhar arrependido. Eu não queria fazer isso. É só que, eu não suporto a ideia de que algo aconteça com você. Ela assentiu, com o corpo ainda tremendo. As explosões de raiva começaram a se tornar mais frequentes. A violência não chegava diretamente até ela, mas atingia tudo ao seu redor. Se Juliana dizia algo que ele não gostava, Paulo batia na mesa com força. Se ela pedia algo que ele não queria fazer, ele jogava o celular no chão. Se ela se atrevia a insistir em sair, ele derrubava cadeiras, batia portas, quebrava qualquer objeto ao seu alcance. Ela parou de falar. Parou de perguntar. Parou de tentar. A casa deixou de parecer um lar e se transformou em um campo minado. Nunca sabia quando uma palavra, um gesto, uma ação sua poderia detonar a próxima explosão. Mas o pior não foi quando Paulo começou a gritar. O pior foi quando ele parou de gritar. Quando ela começou a perceber que o silêncio dele pesava mais do que qualquer grito. Paulo podia passar horas sem dizer nada, apenas olhando para ela com aquela expressão severa, como se esperasse que ela entendesse algo sem que ele precisasse falar. A mensagem era clara. Ela sabia o que precisava fazer. Sabia como deveria se comportar. Um dia, enquanto estava na cozinha, seu celular vibrou sobre a mesa. Ela se virou rapidamente, com o coração na garganta, temendo que Paulo ouvisse. Era uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Juliana. Sou Andrés. Estudamos juntos na universidade. Espero que você esteja bem. Andrés. Ela se lembrava do rosto dele, da voz gentil, da maneira calma de falar. Ele tinha sido um dos poucos colegas com quem realmente sentiu uma conexão. Tentou manter contato quando ela saiu da universidade, mas com o tempo, as mensagens foram desaparecendo. Juliana olhou para a tela, indecisa. Paulo estava na sala, assistindo televisão. Se a visse responder, faria perguntas. Guardou o celular rapidamente, mas sua mente ficou presa na mensagem. No dia seguinte, quando Paulo saiu para o trabalho, Juliana pegou o celular com as mãos trêmulas. Andrés tinha enviado outra mensagem. Gostaria de te ver. Estou preocupado com você. Juliana sentiu um nó no peito. Não sabia o que fazer. Se aceitasse vê-lo, significava desafiar Paulo. Mas uma parte dela queria. Queria sentir que não estava completamente sozinha. Depois de vários minutos de indecisão, digitou uma resposta rápida. Podemos conversar, mas não posso ficar muito tempo. O encontro foi em um parque próximo, longe de qualquer lugar onde pudesse ser vista. Quando chegou, Andrés já esperava em um banco. Ao vê-la, sua expressão mudou. Juliana. Ela sorriu nervosamente. Oi, Andrés. Ele a observou em silêncio por alguns segundos. Você está bem? Juliana sentiu a garganta se fechar. Sim, claro. Você não parece bem. Ela riu nervosamente. Só estou cansada. Andrés não parecia convencido. O que aconteceu com a universidade? Tentei te ligar, mas você sumiu. Juliana sentiu uma pontada de culpa. Me casei. Andrés a olhou com a testa franzida. Com aquele homem de quem me falou? Ela assentiu. Juliana, tem certeza de que está bem? Por favor, não me faça perguntas. Ele exalou com frustração. Você não pode me dizer a verdade? Ela abaixou o olhar. Não é tão fácil. Andrés suspirou. Se algum dia precisar de algo, qualquer coisa, por favor, me avise. Juliana assentiu, sentindo o peso das palavras presas em sua garganta. Naquela noite, quando voltou para casa, Paulo a estava esperando. Onde você estava? O tom de sua voz fez com que ela se arrepiasse. Fui dar uma caminhada. Paulo não a olhava. Apenas brincava com seu copo de uísque na mão. Sozinha? Juliana engoliu em seco. Sim. O copo em sua mão tremeu levemente. Não minta para mim. Juliana sentiu seu corpo paralisar. Não estou mentindo. Paulo se levantou do sofá e caminhou em sua direção com passos lentos. Você acha que sou estúpido?
Ela balançou a cabeça rapidamente. Não. Paulo respirou fundo e, de repente, com um movimento brusco, lançou o copo contra a parede. Juliana se sobressaltou, sentindo vidros tourar ao seu lado. Paulo a olhou, com a respiração acelerada. Não faça isso comigo, Juliana. Ela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu não fiz nada de errado. Paulo a fitou intensamente, seus olhos cheios de algo que já não era amor. A partir de agora, você não sai sem minha permissão. Ela não respondeu. Porque, no fundo, sabia que não tinha escolha. O ar dentro da casa havia se tornado insuportável. Juliana se sentia presa entre suas próprias paredes, como se cada canto estivesse lentamente a sufocando. Paulo a havia transformado em uma sombra, um reflexo distorcido da pessoa que um dia sonhou ser. Ela havia parado de sair, havia parado de responder mensagens, havia parado de lutar. Mas o pior era que havia parado de se sentir viva. Todas as manhãs, acordava com o mesmo vazio no peito, com a mesma sensação de que sua existência não lhe pertencia. Paulo controlava cada aspecto de sua vida, desde as roupas que podia usar até os programas que podiam ser assistidos na televisão. Ele havia deixado de pedir sua opinião há meses. Ela não era mais do que uma extensão de sua vontade. Mas o que mais a atormentava era a certeza de que ela mesma havia permitido que tudo acontecesse. Naquela noite, enquanto limpava o armário do seu quarto, encontrou uma caixa esquecida entre as coisas que havia trazido da casa de seus pais. Abriu-a com as mãos trêmulas, e dentro, encontrou um velho caderno de capa gasta. Reconheceu-o na hora. Era seu diário de infância. Sentou-se no chão e começou a folheá-lo. As letras desordenadas de sua infância enchiam as páginas com desejos que agora pareciam fantasias impossíveis. Quando eu crescer, quero viajar sozinha e descobrir o mundo. Quero ler todos os livros que existem e escrever um algum dia. Não quero que ninguém me diga o que fazer. Juliana sentiu um nó na garganta. Aquele diário era prova de que um dia ela havia sido uma menina com sonhos, com ilusões, com a esperança de uma vida diferente. Mas agora estava ali, em uma prisão que havia construído com suas próprias escolhas. Paulo chegou tarde naquela noite, e Juliana soube no momento em que ouviu a porta se abrir bruscamente. O som dos passos dele era errático, pesado. O cheiro de álcool tomou conta da casa antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Onde você está? Juliana sentiu um arrepio. Ficou imóvel, sentada na cama, ainda segurando o diário entre as mãos. Aqui. Paulo apareceu na porta do quarto. Sua camisa estava amassada, o cabelo bagunçado. Seus olhos vermelhos se fixaram nela com uma mistura de fúria e algo mais sombrio, algo que a fez se encolher instintivamente. Você não respondeu minhas mensagens. Eu estava ocupada. Paulo soltou uma risada amarga. Ocupada com o quê? Escrevendo no seu diário de criança? Juliana apertou o caderno contra o peito. Me deixe em paz, Paulo. Ele se aproximou lentamente. Me deixe em paz? Depois de tudo que eu faço por você? Ela sentiu a raiva crescer dentro do peito. Depois de tudo o que você faz por mim? Você realmente acha que isso é amor? Paulo ficou em silêncio por um segundo, mas então algo em seu rosto mudou. Seu olhar se tornou mais sombrio, e sua respiração ficou mais pesada. E então, o que é? Para quem você anda contando nossas coisas? Juliana sentiu o estômago se contrair. Para ninguém. Paulo se aproximou mais. Ou é para aquele idiota do Andrés? O coração de Juliana parou por um instante. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Antes que ela pudesse responder, alguém bateu à porta. Paulo ficou parado, seus olhos fixos nela. Você está esperando alguém? Juliana balançou a cabeça negativamente. Paulo caminhou até a porta com passos pesados. Quando a abriu, Andrés estava parado ali, com a expressão tensa. Juliana está bem? Paulo encostou-se no batente da porta com um sorriso sarcástico. E quem você pensa que é para vir à minha casa perguntar pela minha esposa? Deixe ela falar. Paulo riu, mas não havia humor em sua risada. Que lindo! Vai salvá-la? É o herói dela? Juliana sentiu o medo tomar conta de seu corpo. Caminhou até a porta, tentando se colocar entre os dois. Andrés, vá embora. Andrés a olhou com preocupação. Só me diga se você está bem. Sim, estou. Vá. Paulo estalou a língua. Olha só, pobrezinha. Você se preocupa tanto com ela, mas ela já tem alguém para cuidar dela.
Andrés não se moveu. Se algum dia precisar de ajuda, eu disse para você ir embora. Paulo empurrou Andrés para fora do batente da porta. Andrés cambaleou para trás, mas se manteve firme. Nos veremos em breve, Juliana. Paulo bateu a porta com força e se virou lentamente para ela. Então você ainda está em contato com ele? Juliana balançou a cabeça rapidamente. Eu não sei por que ele veio. Paulo passou a mão pelo cabelo, respirando pesadamente. Não gosto que você fale com ele. Eu não estou falando com ele. Não minta para mim. Paulo bateu com o punho na mesa. Juliana deu um passo para trás. Você precisa se acalmar. Me acalmar? Me acalmar? Paulo jogou uma cadeira no chão com um movimento violento. Juliana sentiu seu corpo paralisar. Você é uma ingrata. Paulo, tudo que você tem é graças a mim. Pare. Você não serve para nada. Juliana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Paulo, por favor. Mas antes que pudesse terminar a frase, sentiu o golpe. Sua cabeça virou com o impacto. Um ardor percorreu sua bochecha. Ela ficou imóvel, com a respiração entrecortada. O silêncio na casa era ensurdecedor. Paulo a olhava, com a mão ainda no ar, como se ele mesmo não pudesse acreditar no que acabará de fazer. Juliana sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas não as deixou cair. Paulo abaixou a mão lentamente. Juliana. Ela não respondeu. Ele deu um passo em direção a ela, mas Juliana recuou. Não. Paulo ficou parado. Não faça isso comigo, sussurrou ele. Você me fez fazer isso. Juliana sentiu seu corpo tremer. Paulo a olhou com o rosto transtornado. Eu não queria fazer isso. Você me provocou. Ela levou a mão ao rosto dolorido. Você é uma inútil. Uma boa para nada. Juliana fechou os olhos. Algo dentro dela se quebrou naquela noite. Não restava mais nada. Apenas cinzas. Juliana sentiu ardência em sua bochecha como um fogo abrasador, mas o que mais doía não era o golpe. Não era o contato físico nem a dor que se espalhava por sua pele. O que a destruía era a certeza de que tudo havia chegado a esse ponto, de que a pessoa que um dia amou agora era o monstro que a aterrorizava. Ela levou uma mão trêmula ao rosto e sentiu o inchaço sob os dedos. Não podia chorar. Não podia demonstrar fraqueza. Se o fizesse, Paulo usaria isso contra ela, como sempre fazia. Ele ainda estava ali, olhando para ela com uma mistura de raiva e confusão, como se não pudesse acreditar no que acabará de fazer. Seus lábios se entreabriram, como se fosse dizer algo, mas Juliana não lhe deu a chance. Girou nos calcanhares e correu para o quarto, trancando a porta antes que ele pudesse segui-la. Sua respiração estava errática, seu corpo tremia. Deixou-se cair contra a porta, abraçando os joelhos, sentindo que tudo desmoronava ao seu redor. Juliana! A voz de Paulo era um rugido do outro lado da porta. Ela fechou os olhos com força. Abre essa porta. O som do punho dele batendo na madeira a fez estremecer. Você não pode se trancar na nossa própria casa. O golpe foi mais forte dessa vez. Eu disse para abrir. Juliana pressionou as mãos contra os ouvidos, tentando bloquear a voz dele. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei que está mentindo para mim. O golpe seguinte fez a porta estremecer. Acha que eu não percebo? Acha que eu sou um idiota? Paulo arfava, sua fúria alimentada pelo ciúme, pela paranoia, pela ideia de que Juliana lhe pertencia e que qualquer sinal de independência era um desafio à sua autoridade. Eu vi na sua cara quando aquele imbecil do Andrés veio aqui. Juliana abriu os olhos, seu coração batendo violentamente. Eu vi. Vi como você olhou para ele. Outro golpe. Você está me traindo. Diz logo. Juliana sentiu o desespero subir pela garganta, um grito sufocado que não conseguia sair. Diz logo, droga. O som da madeira estalando a fez prender a respiração. Vou contar até 3, e se não abrir essa porta, eu derrubo. Juliana sentiu o corpo se encolher ainda mais contra a parede. 1. Cada músculo do seu corpo se retesou. 2. Ela fechou os olhos. 3. O estrondo encheu o quarto quando a porta cedeu. Paulo irrompeu no quarto com a respiração pesada, o rosto desfigurado pela fúria. Mas quando seus olhos encontraram Juliana, ele parou imóvel. Ela não estava com ninguém. Não havia nenhum amante. Não havia nenhuma traição. Apenas uma mulher aterrorizada, encolhida no chão,
com as mãos cobrindo o rosto, o corpo tremendo, as lágrimas silenciosas marcando sua pele. Paulo piscou, como se, de repente, se visse de fora, como se, pela primeira vez, percebesse o que era. Mas não disse nada. Não correu para abraçá-la, não pediu desculpas, não tentou justificar o que havia feito. Apenas ficou ali, respirando pesadamente, com as mãos tremendo ao lado do corpo, como se não soubesse o que fazer com elas. Juliana não se moveu. Não falou. Não suplicou. Apenas esperou. Esperou que ele dissesse algo, que fizesse algo. Mas Paulo não fez nada. Virou-se lentamente e saiu do quarto sem dizer uma palavra, deixando a porta destruída para trás. Juliana ficou sozinha, tremendo, sentindo que algo dentro dela havia morrido naquela noite. A manhã chegou com a luz filtrando-se pelas cortinas, iluminando o desastre que Paulo havia deixado na noite anterior. A porta do quarto, quebrada, pendia de uma de suas dobradiças. Fragmentos de madeira espalhados pelo chão. Mas o mais assustador não era a bagunça. Era o silêncio. Juliana permaneceu na cama, imóvel. Sentia o corpo dormente, como se sua pele não lhe pertencesse mais. Não chorou. Não pensou. Apenas existiu. Paulo se movia pela casa como se nada tivesse acontecido. Ouvia-se seus passos no corredor, o barulho da cafeteira, o som da xícara sendo colocada sobre a mesa. Tudo com a normalidade de uma rotina que não deveria existir. Quando finalmente apareceu na porta do quarto, sua expressão era tranquila, quase indiferente. "Fiz café para você." Juliana olhou, tentando encontrar algum sinal de arrependimento em seus olhos. Não havia nada. Ele não mencionou a porta quebrada, nem os gritos, nem o medo que havia plantado nela. Agia como se o horror da noite anterior nunca tivesse acontecido. Ela não respondeu. Não tinha forças para isso. Levantou-se com dificuldade e foi ao banheiro. Olhou-se no espelho e viu seu reflexo. Sua bochecha ainda estava vermelha, os lábios ressecados, os olhos vazios. Não restava mais nada da Juliana que um dia havia sido. Não reconhecia a mulher que a observava do outro lado do vidro. Nos dias seguintes, Paulo manteve sua farsa. Voltou ao tom afetuoso, aos gestos gentis. Dizia o quanto ela era linda. Aproximava-se para abraçá-la quando ela menos esperava. Trazia pequenos presentes, como se isso pudesse apagar tudo. Mas Juliana já não podia mais se enganar. Sabia o que viria depois. Sabia que tudo era um ciclo, que a calmaria não passava do prenúncio da próxima tempestade. Andrés e Marina insistiam em vê-la. Juliana já não respondia às mensagens, mas eles não desistiram. Marina apareceu na porta numa tarde. Ao ver o estado de Juliana, sua expressão se encheu de angústia. "Você precisa sair daqui." Juliana abaixou o olhar. "Eu não posso." Marina segurou suas mãos com força. "Pode, sim. Você não precisa viver assim. Você não entende." Sua voz se quebrou. "Eu entendo, sim. E sei que você tem medo, mas há uma vida lá fora esperando por você." Juliana sentiu as lágrimas se acumulando nos olhos, mas as conteve. Marina não entendia. Ninguém entendia. Sair não era tão fácil. Havia algo no ar, na maneira como Paulo a olhava, que a fazia pensar que, mesmo se fugisse, ele a encontraria. Andrés também tentou falar com ela. Foi até a cafeteria onde costumavam se encontrar antes de tudo desmoronar. Juliana o viu de longe, esperando, com uma expressão de preocupação que a fez sentir-se culpada. Caminhou até ele com passos lentos. "Obrigado por vir", murmurou Andrés quando a viu. Juliana sentou-se em frente a ele sem dizer nada. "Não quero te meter em problemas, mas você precisa me ouvir", disse Andrés com a voz contida. "Ele não vai mudar. E se você não sair agora, vai acabar pior." Juliana segurou sua xícara de café com as duas mãos, sentindo calor nos dedos. "E se for culpa minha?" Andrés bateu suavemente na mesa, como se tentasse conter sua frustração. "Não é. Nem pense em dizer isso. Nenhuma mulher deveria viver com medo." Juliana sentiu algo dentro dela estremecer. Mas as palavras ainda não eram suficientes para empurrá-la para fora daquela jaula. Até que seu corpo disse basta. As tonturas começaram de repente. Primeiro, uma sensação de fadiga constante. Depois, vieram as dores de cabeça, a falta de ar. Sentia-se fraca, sem forças para sair da cama. Não conseguia comer sem sentir náuseas.
Durante dias, ignorou os sintomas, achando que passariam. Mas não passaram. Uma manhã, ao tentar pegar um copo d'água na cozinha, suas pernas falharam e ela caiu no chão. Paulo não estava em casa. Não havia ninguém para ajudá-la. Ficou ali, sentindo o frio do chão contra a pele, tentando encontrar forças para se levantar. Mas seu corpo já não respondia. Foi nesse momento que entendeu. Não podia continuar ali. Não só porque Paulo era perigoso, mas porque ela mesma estava se destruindo. Estava deixando sua vida se apagar lentamente. Seu corpo estava gritando que sua mente tentou negar por tanto tempo. Ela precisava sair. Naquela mesma tarde, quando Paulo voltou, Juliana estava sentada à mesa, com as mãos entrelaçadas. Ele entrou com a expressão despreocupada de sempre, mas parou ao ver seu rosto. O que foi? Ela respirou fundo. Eu vou embora. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer grito. Paulo largou as chaves na mesa com um gesto lento, calculado. Para onde? Não importa. Importa, sim. Juliana sentiu seu coração batendo forte, mas dessa vez não deixou o medo paralisá-la. Não posso mais ficar aqui. Paulo sorriu friamente. Você não tem para onde ir. Eu vou encontrar um lugar. Ele a observou por vários segundos. Depois, inclinou-se sobre a mesa. Você sabe que sem mim você não é nada, não é? Juliana sentiu um aperto no peito, mas não permitiu que suas palavras a atingissem. Isso já não me importa. Levantou-se e caminhou até a porta com o coração na garganta. Esperou sentir a mão dele segurando seu braço, esperou o golpe, os gritos. Mas Paulo não fez nada. Apenas a observou com uma expressão de total incredulidade. Você é uma idiota se acha que pode viver sem mim. Juliana abriu a porta e saiu sem olhar para trás. Foi direto para a única pessoa que ainda tinha na família. A única que ainda poderia entendê-la. Mas ela estava errada. Quando seu pai a viu entrar no quarto do hospital, sua expressão não foi de surpresa nem de alívio. Você veio, disse sem emoção. Juliana sentou-se na cadeira ao lado da cama. Saí de casa. Hernan a olhou por alguns segundos, como se esperasse que dissesse algo mais. E o que você quer que eu faça? Juliana sentiu um arrepio percorrer sua pele. Preciso da sua ajuda. Para quê? Sua voz era seca. Não tenho para onde ir. Hernan respirou fundo e se acomodou na cama com movimentos lentos. Um lar é onde uma mulher deve estar. Volte para o seu marido. O golpe não foi físico, mas foi pior. Juliana sentiu sua garganta se fechar. Seus olhos arderam. Mas seu pai não desviou o olhar. Não sentiu pena, nem preocupação. Apenas indiferença. Ela se levantou sem dizer nada. Não havia nada a dizer. Saiu do hospital com o peito apertado e com uma certeza dolorosa. Ela estava sozinha. Mas dessa vez, não iria parar. Com as poucas forças que lhe restavam, com o medo ainda agarrado à sua pele, com as cicatrizes invisíveis que Paulo havia deixado em sua alma, Juliana foi direto à delegacia. Denunciou seu marido por agressão. Descreveu cada grito, cada golpe, cada noite de medo. Sentiu sua voz tremer, sentiu o pânico em seu peito ao pensar no que viria depois. Mas não parou. A polícia emitiu uma ordem de restrição. Paulo não poderia mais se aproximar dela. Quando saiu da delegacia, sentiu pela primeira vez que o ar era dela. Ela se instalou em um pequeno apartamento que Marina lhe ofereceu. Na primeira noite, não conseguiu dormir. Ficou sentada na cama, olhando para a janela, sentindo vazio em seu peito. Foi ao banheiro e acendeu a luz. Olhou-se no espelho. Não reconheceu a mulher que estava diante dela. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Talvez um dia voltasse a ser ela mesma. Juliana tentou se convencer de que tudo havia acabado, que seu pesadelo finalmente tinha ficado para trás. A ordem de restrição deveria ter sido suficiente para manter Paulo longe, mas, no fundo, ela sabia que ele não a deixaria ir tão facilmente. Os primeiros dias em seu novo apartamento foram estranhos. A sensação de liberdade era esmagadora, mas também aterrorizante. Cada som no corredor a fazia se sobressaltar. Cada sombra na janela fazia prender a respiração. Não dormia bem. Não comia o suficiente. Passava as noites sentada no sofá, abraçando as próprias pernas, tentando se convencer de que estava segura. Mas Paulo não a deixou em paz. As mensagens começaram a chegar.
Primeiro, foram súplicas. Juliana, por favor, vamos conversar. Depois, ameaças disfarçadas de desespero. Você não pode se esconder de mim para sempre. Depois, a paranoia. Eu sei onde você está. Juliana bloqueou seu número, mas ele encontrou uma maneira de continuar mandando mensagens de outros telefones. Ele a perseguia nas redes sociais, enviava e-mails, deixava bilhetes na porta do apartamento. Cada vez que saía para a rua, sentia sua presença. Não o via, mas sentia. Como se ele estivesse ali, esperando o momento perfeito para aparecer. E um dia, ele o fez. Juliana saiu do supermercado com uma sacola em cada mão, tentando se concentrar na respiração. Marina havia lhe dito que precisava voltar ao normal aos poucos, fazer coisas simples, retomar o controle da sua vida. Mas ao virar a esquina da sua rua, ela o viu. Paulo estava encostado no carro, de braços cruzados. Fazia dias que não se barbeava, suas roupas estavam desarrumadas. Seus olhos estavam fixos nela. O medo a paralisou. Finalmente te encontrei, disse ele com um sorriso torto. Juliana apertou as sacolas com força. Você não pode estar aqui. Só quero conversar. Há uma ordem de restrição. Paulo deu de ombros. Não me importa. Ela sentiu o coração bater com força no peito. Se você não for embora, eu vou chamar a polícia. Ele soltou uma risada seca. Você acha que isso vai me impedir? Juliana sentiu o ar ficar pesado. Não conseguia se mover. Não conseguia gritar. Só podia olhar para os olhos dele, cheios de raiva e desespero. Você é minha, Juliana. Sempre será. Ela não esperou para ver o que ele faria a seguir. Deixou as sacolas caírem e correu. Chegou ao apartamento ofegante, trancou a porta e se apoiou na parede, tentando conter o tremor no corpo. Ela sabia que isso não terminaria até que Paulo decidisse que terminava. Os dias seguintes foram um pesadelo. Marina e Andrés a convenceram a voltar à delegacia, a denunciar que Paulo havia violado a ordem de restrição. Mas a burocracia era lenta, e a polícia apenas dizia para ela ficar atenta. Paulo começou a aparecer em lugares inesperados. Observava-a do carro quando saía de casa. Seguia-a até a farmácia. Batia na sua porta de madrugada, deixava flores murchas na entrada. Juliana vivia em um estado constante de ansiedade. Não dormia, não comia, não pensava em outra coisa além de quando ele apareceria de novo. E então, tudo acabou. Era noite quando Marina ligou. Sua voz soava estranha, tensa. Juliana, preciso te contar uma coisa. O que houve? Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Paulo está morto. O mundo pareceu parar. O quê? Ele morreu em um acidente. Estava dirigindo bêbado. Perdeu o controle do carro e bateu contra um muro. Juliana sentiu o telefone escorregar das mãos. Paulo estava morto. Ela havia imaginado esse momento tantas vezes, mas nunca assim. Nunca desse jeito. Deveria se sentir aliviada. Deveria se sentir livre. Mas só sentia culpa. Nos dias seguintes, a notícia a assombrou. Não conseguia tirar da cabeça a imagem de Paulo dirigindo sem controle, seus pensamentos nublados pelo álcool, sua fúria se transformando em desespero. Ela queria que ele fosse embora. Não que morresse. Ela se convenceu de que era sua culpa. Se não tivesse fugido, se tivesse tentado consertar as coisas, se o tivesse amado melhor. Não pense assim, disse Marina numa noite, quando a encontrou sentada no chão, abraçando os próprios joelhos. Não é sua culpa. Sim, sussurrou Juliana. Não, Juliana. Foi a escolha dele, não a sua. Mas a culpa não ia embora. Teve pesadelos por semanas. Acordava no meio da noite, sentindo que Paulo ainda estava ali, que a observava. Às vezes, tinha a sensação de vê-lo na rua, e se olhasse rápido o suficiente, o encontraria encarando-a de longe. Andrés a levou para a terapia. No começo, ela recusou. Não queria falar. Não queria lembrar. Você não pode continuar assim, disse Andrés. Não precisa carregar isso sozinha. Juliana acabou aceitando. As primeiras sessões foram insuportáveis. Ela não conseguia falar sem se despedaçar. Sentia-se fraca, patética. Mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. Os anos passaram. A dor não desapareceu de repente. Não houve um momento em que simplesmente acordou e tudo estava bem. Não funcionava assim.
Mas, a cada dia, aprendeu a respirar um pouco melhor. Voltou a estudar. Voltou a sair. Voltou a rir. Olhar-se no espelho ainda era difícil. Havia dias em que via uma estranha. Uma mulher que tinha sido destruída tantas vezes que já não sabia como se reconstruir. Mas havia outros em que via alguém que estava se curando. Alguém que, um dia, voltaria a ser ela mesma. Se essa história te tocou, deixe nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. Se já passou por uma situação semelhante, compartilhe sua opinião valiosa. Ficarei muito honrada se deixar um like, compartilhar o vídeo com um amigo ou familiar e se inscrever no canal. Não perca a próxima história incrível que está aparecendo na sua tela agora. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.